Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. O livro da vez é Atos. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha vida em tuas mãos, engrandecer-te, declarar que tu és santo, majestoso, único, incomparável. Declarar que tu tens o governo de todas as coisas. Declarar, Pai, que a vida dessa pessoa que está assistindo a essa aula, essa lição, pertence a Ti, que a minha vida pertence a Ti, que eu me coloque simplesmente como uma ferramenta em Tuas mãos para que eu possa compartilhar esses ensinamentos e que, Pai, essa vida, Pai, que está ouvindo agora, seja profundamente edificada por aquilo que Teu Espírito Santo quer ministrar. Pai, que esses ensinos compartilhados tragam produzam, Pai, um efeito prático na vida prática, na caminhada cristã, Pai, dessa pessoa, em nome de Jesus. A Ti seja a glória, a honra, o louvor, o domínio e a majestade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, agora aqui já na tela do computador, vamos então a esses fundamentos e ensinos. Mas o que nós vamos estudar? Nós estamos estudando uma série, se esse é o primeiro vídeo da série que você assiste, nós estamos estudando cada livro da Bíblia, né, trazendo alguns princípios, pensando alguns fundamentos, alguns ensinos, para que nós possamos praticar na caminhada cristã. Então são verdades que cada livro ensina e o que nós podemos colocar em prática, né? Que ação eu devo tomar com esse ensinamento? Dessa forma eu quero te incentivar. Essa é a aula 48 até aqui, para a glória de Deus. E eu quero te incentivar a você meditar na palavra de Deus, em toda ela, né? De preferência você seguir um plano de leitura bíblica. Eu até recomendo que você acesse o leiturabiblicadodia.com.br e acompanhe a tua leitura lá, baixar o teu plano de leitura, para que você possa edificar a sua fé e que essa leitura produza em você o crescimento. Tudo bem? Entendido? Então vamos lá. Um alerta, né? Se é o primeiro vídeo da série que você assiste, nós não vamos explicar contexto histórico, pano de fundo, cultura da época, geografia, sobre o autor. Ainda que tudo isso seja muito importante para uma compreensão e entendimento adequado da palavra de Deus, não é esse sentido dessa direção que Deus deu para gravar esses vídeos, entendeu? Existem outros vídeos que você pode encontrar, outros estudos, que vão muito te edificar, te ajudar no teu crescimento, explicados dessa maneira. Esse aqui é pensar ensinamentos em alguns versículos e como só de ler nós conseguimos colocar e meditar, nós conseguimos colocar em prática na nossa caminhada cristã. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, como garantir a completa conversão? Né? Em Atos, encontramos o registro das primeiras conversões para a fé em Jesus Cristo. Aqui estão detalhadas a mensagem dos apóstolos e a responsabilidade das pessoas. Aqui também é encontrada a promessa do dom do Espírito Santo, como em maiúsculo aqui, né? S maiúsculo, a todos que creem, uma experiência de habilitação que era normativa na igreja antiga. Nossa mensagem hoje deve ser a mesma dessa, levando em consideração o dom do Espírito Santo e a vida que ele produz. Vamos lá. Atos 2, dos versículos 38 a 41. Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, arrependei-vos, ser batizado e receber o Espírito Santo. Ok? Continuando. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Arrependa-se, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Seja salvo. Então esse é um processo. Então não basta. Hoje tem se pregado que a salvação é simplesmente, se você crer no seu coração e confessar com os seus lábios, então você é salvo. Não é bem assim. Por quê? Porque quando nós lemos esse texto, vou colocar aqui, né? Crer no coração que Jesus ressuscitou, crer no coração e confessar. Isso aqui é para que esse crer não é simplesmente, eu creio, eu acredito, para mim é verdade, não, eu confesso, eu falei. Somente um crer e um confessar que estão intimamente ligados a uma fé gerada por um arrependimento. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, mas simplesmente você, olha, eu acredito que Jesus ressuscitou. Não, eu confesso. Mas não confessar, como na raiz da palavra dizia ali, que estava ligado a essa fé genuína, gerada pelo arrependimento, desculpa, mas isso não é salvação. A salvação, ela passa pelo arrependimento. Se não houver arrependimento e confissão de pecados, não existe salvação. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Tenha seus pecados perdoados e esquecidos por estar convertido. Então, o que é conversão? É você estar indo por este caminho e então você muda a sua trajetória, ok? Então, isso é conversão, é você caminhar em sentido contrário ao pecado, ok? Aproveite a renovação que vem com a presença de Deus. Então, se você se arrepende e muda a sua trajetória, você então é renovado porque você está caminhando na presença de Deus. Então, o renovo que você está precisando na tua vida espiritual, que eu preciso quando estiver mal, vem da presença de Deus, gerada em caminhar com Deus. E eu só caminho com Deus quando eu me converto. E então eu sou perdoado dos meus pecados. Então, o renovo vem da presença gerada no perdão dos pecados, né, na intimidade que é gerada quando você, na trilha, né, da intimidade, da presença, que é gerada com perdão de pecados, porque eu me arrependi dos meus pecados e os confessei, né, e então isso veio de uma conversão. Eu mudei a minha trajetória. É assim que vem. Atos 4:2. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Não há salvação em nenhum outro, não existe nenhum outro nome, para que, pelo que importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus Cristo fornece a salvação. Então, somente em Jesus. Não há outro. Atos 10, 47 a 48. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Cuide para que todos que você levar até Cristo sejam batizados com água. Lembre-se de que a água do batismo era parte integrante da pregação dos apóstolos. Então tem gente que diz, é o batismo de João, né? O batismo de João, que é o batismo de arrependimento, ele batizava com água lá no rio. Agora não, agora o batismo é o batismo do Senhor Jesus, que é o batismo do Espírito Santo. Então esse negócio de batizar com água não tem nada a ver. Não, 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 não. Então, o batismo nas águas é importantíssimo. O próprio Senhor Jesus nos falou, ide por todo mundo, pregai, nós devemos fazer discípulos, fazendo o quê? Batizando-os. Então nós precisamos sim batizar, né, nas águas. É importantíssimo, é fundamental isso para a caminhada cristã. Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Recebe o batismo, lava os pecados, invocando o nome dele. Reconheça que o gesto da água do batismo retrata a troca da culpa e consciência do pecado pelo conhecimento da purificação do pecado através da morte de Cristo e uma nova consciência da presença de Deus. Então, o batismo sim é importante como um símbolo dessa nova vida que você, dessa nova consciência, né, que você tem agora como uma nova criatura. 2. A presença ativa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, apenas aqueles chamados ou ungidos por Deus recebiam o Espírito Santo. Mas, de acordo com a Nova Aliança, é oferecida a promessa do Pai a cada crente, conforme nós lemos lá em Lucas 24, 49. Essa é a presença ativa do Espírito Santo. É através dessa atividade da plenitude do Espírito na vida de cada crente que continua o ministério de Cristo em sua igreja. Então nós não podemos desprezar o Espírito Santo de forma alguma. Jesus o enviou para mim e para você. Olha aqui, eu vou abrir aqui Lucas 24, 49, para que nós possamos então ver a respeito disso. Estou vendo aqui Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus, então, após aparecer aos discípulos, ele fala a respeito do que era importante, de ter acontecido com ele, que a palavra assim falava na lei e nos profetas. E aí, no versículo 49, Jesus diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, foi uma promessa que se cumpriu e se cumpre na vida de cada crente. Para quê? Para que possamos continuar o ministério de Cristo, de testemunhá-lo. Então é muito importante buscarmos isso. E aqui, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra que lemos Lucas 24, 49? Né? De receber o poder. Que poder era esse? Vindo através da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Para quê? Para que é o poder que vem do Espírito Santo? Para eu me mostrar mais espiritual do que os irmãos? Para que eu mostre um fervor espiritual? Não.
esse poder que vem do Espírito Santo é para que nós possamos ser fortalecidos a testemunhar sobre Jesus Cristo onde estamos, na nossa nação, em locais mais distantes, até os confins da terra. Em Jerusalém, né? Como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para que é o poder do Espírito Santo? Não é para nós nos mostrar de mais espirituais, mas para que nós sejamos fortalecidos e capacitados para testemunharmos Jesus Cristo. É para cumprir a missão de Deus, o Missio Dei, de revelar Jesus Cristo, seja no trabalho, seja no colégio, na faculdade, na congregação, na vizinhança, onde quer que nós estejamos. Então acredite que o poder de Deus vem somente pelo Espírito Santo, não vem pela nossa força, né? Não tente ministrar sem o Espírito Santo. Aqui é sem, faltou o sem aqui, ó. Não tente ministrar sem o Espírito Santo. Pregar, orar, cantar, tocar, evangelizar, fazer qualquer coisa para a obra de Deus, para cooperar com a missão de Deus sem o Espírito Santo, não dá. Nós precisamos desse revestimento. Foi Jesus que falou, tá? Nosso Senhor Jesus que falou isso para mim e para você. Precisamos disso. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos 4:8, né? Autoridade do povo e anciãos, e aí continua a pregação. Atos 13:9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então está vendo que o livro de Atos ele nos mostra a importância de estarmos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Está vendo a sua importância? Procure e receba o batismo no Espírito Santo. Seja continuamente cheio do Espírito para renovar regularmente sua vida em ministério. Exerça sua linguagem de oração como parte do fluxo do Espírito em sua vida. E aí o que acontece? Como você é cheio do Espírito Santo? Eu já escrevi uma reflexão, depois você pode procurar lá no blog, no vocêtemacesso.com.br, que você vai ver que ser cheio do Espírito Santo não é receber cada vez mais um pouquinho mais do Espírito de Deus na minha vida. Não é isso. Então, lembra aqui, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós já recebemos ele por completo. Ser cheio não é que agora eu tenho um pouco mais dele, não é isso. Significa que a minha vida ela é repleta da manifestação dele. Não é que eu tenho um pouco mais dele a cada dia, a cada culto que eu participo, a cada tempo de devocional. Não. Mas significa que cada vez mais eu permito que ele se manifeste, que ele tome o controle total, né? Para que ele tome o controle total da minha vida. E isso é manifesto principalmente no fruto do Espírito, né? E consequentemente nos dons, né, espirituais, no fruto do Espírito e nos dons. E como é que eu faço isso? Eu faço isso pela prática da palavra de Deus. Quando a orientação de Paulo em Efésios, né, mas enchei-vos do Espírito Santo, né, não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, nós vemos que na sequência ele fala de várias ações de prática de vida cristã. E depois ele fala em outra carta, quando ele fala sobre essa mesma lista, se não me engano, em Tessalonicenses, quando ele fala essa mesma lista
de ações de prática de vida cristã, ao invés de ele falar ser cheio do Espírito, encheios do Espírito Santo, ele fala que habite ricamente em vós a palavra. Então, ser cheio do Espírito Santo é em mim habitar ricamente a palavra. É eu ter a vida. Cristo é a palavra, é o verbo. Então é habitar em mim a vida de Cristo pela palavra. É eu ter uma vida cristã, é eu ser mais parecido com Cristo no dia a dia, na minha prática de vida. É onde eu estiver, eu ter a vida de Cristo em mim e através de mim. Quando eu faço isso e sou um praticante operoso dessa palavra, né, ela habitando ricamente em mim, começo a dar fruto do Espírito Santo e automaticamente, além, englobado nessa prática de vida cristã, está englobado uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de intimidade com Deus. Automaticamente, essa palavra que habita ricamente em mim, ela começa, a prática dela começa a permitir que o Espírito Santo ele tome conta da minha vida. Quando Paulo fala lá em cheios do Espírito Santo, essa palavra cheios, ela é essa palavra aqui, ó, deixa eu apagar aqui, é a palavra plero. E como ela aparece em outros textos, plero, o que ela quer dizer? Ela aponta para que é algo que está para ser liberado, né? Então imagina que você está gripado, por exemplo, tomara que não esteja, tá? Mas um exemplo, que alguém está gripado ou vai tomar uma vitamina, né? Um complemento vitamínico e coloca aquela pastilha efervescente aqui. Colocou a pastilha efervescente. Então, essa pastilha aqui, ela tá gerando algum efeito somente aqui dentro do copo? Não. Quando que ela começa a liberar a sua eficácia? Quando nós enchemos, nós temos aqui, por exemplo, uma jarra, e nós, a jarra está com água, né? E nós então colocamos água dentro do copo onde já está a pastilha efervescente e a água vai enchendo o copo. O que a água faz em contato com essa pastilha efervescente? Ela começa a efervescer. É exatamente isso aqui. Começa a fervecer. Então é a mesma coisa. Lembra o Espírito que nós recebemos, né? Procure e receba o batismo no Espírito Santo, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, recebi é uma coisa, está aqui, um poder compacto dentro da minha vida. Quando eu sou cheio, significa que eu estou me enchendo da água, significa que eu estou me enchendo da palavra de Deus. Então, quando eu me encho da palavra de Deus, eu libero o domínio do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, eu sou continuamente cheio quando eu continuamente me encho da palavra. Quando isso acontece? Quando eu tenho uma vida devocional regular. Quando eu pratico a palavra de Deus. É por isso que eu estou insistindo tanto nessa série de vídeos. É de mostrar para você que praticando os ensinamentos da palavra de Deus, você caminha de uma forma cristã, tem uma prática de vida cristã, e então, assim, no dia a dia, você buscando, mergulhando na palavra, orando ao Senhor, você libera essa ação do Espírito Santo, libera que o Espírito Santo te conduza, você é filho de Deus, é conduzido pelo Espírito Santo. Assim você mostra
que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então não é o buscar um pouquinho mais de Deus a cada culto. Senhor, eu quero mais de ti. Não é isso. Cada dia eu me encher da palavra e da prática da palavra, e prática da palavra também engloba uma vida de oração. A prática da palavra, me enchendo da prática da palavra, faz com que, habitando ricamente em mim, faz com que libere o poder compacto que eu já recebi no batismo. Você entende isso? E tem gente que entende que é diferente, mas biblicamente é isso. Tudo bem? Vamos avançar. Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Espero que o seu relacionamento cheio do Espírito com Jesus ajude você a falar com confiança, coragem e compreensão espiritual. Amém? É muito importante isso. Atos 10, 44 e 45. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Compartilhe ousadamente sobre Jesus. Peça ao Espírito Santo para confirmar seu testemunho. Terceiro, princípios fundamentais para a fé. Atos nos intima a ter uma fé confiante, o que pode não ser familiar a muitos de nós. É revigorante ler sobre homens e mulheres que acreditaram que nosso grande Deus faz grandes coisas de uma maneira grandiosa. Então, tenhamos a coragem de fazer o mesmo. Esses relatos nos convidam aos tipos de riscos associados com essa fé confiante. Sabe, é importante a gente colocar o pé para fora do barco, né? Deixarmos de lado aquilo que é o nosso ponto de apoio humano, natural, e confiarmos inteiramente no Senhor. Atos 3:21. Ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse texto aqui é continuação dos versículos 19 e 20 que nós já lemos, lembra? Que pelo arrependimento vem a presença, arrependimento, conversão, vem a presença, e da presença vem os tempos de refrigérios, né? É o tempo que nós vivemos. A qual é necessário que o céu receba. Então, Jesus ele foi recebido ao céu. Lembra que Jesus ressuscitou, passou uns dias aqui na terra e depois ele subiu aos céus, foi assunto aos céus. Então, Jesus subiu, o céu o recebeu, ok? O céu receba. Até quando ele estará lá no céu? Até os tempos da restauração de todas as coisas, que está muito próximo, né? Até esse tempo final. Então ele subiu ao céu, vai ficar lá, foi recebido no céu, até os tempos da restauração, no final dos tempos, né? De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, se o Senhor falou pelos profetas desde a antiguidade, nós precisamos crer nisso, que Jesus foi recebido no céu e que ele vai voltar. Então ele foi recebido e ele vai voltar. Vai voltar para nos buscar, né? Vai voltar para nos buscar e exercer o juízo de Deus. Então nós precisamos crer nisso, ter fé nisso. Essa precisa ser a nossa principal expectativa, a nossa esperança, o nosso coração precisa arder por isso. Acredite firmemente que Deus cumprirá tudo que prometeu em sua palavra. Beleza? Tem gente que é assim, tem gente que tem fé naquilo que ela deseja,
que o seu coração deseja. Então tem gente que, né, ora e está convicto daquilo que o coração dela deseja. Mas se é algo que Deus estipulou na sua palavra, né, estabeleceu na sua palavra, a pessoa não tem fé. Então tem gente que tem fé naquilo que é o desejo do seu coração, que Deus vai realizar, mas na palavra a pessoa não tem fé. Então nós precisamos acreditar firmemente que Deus cumprirá tudo o que prometeu em sua palavra. Se o que Deus prometeu em sua palavra, se o que está no meu coração está alinhado ao propósito de Deus e alinhado à palavra, show de bola. Mas não simplesmente naquilo que meu coração deseja. Amém? Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios eram a confirmação de Deus daquilo que eles ousadamente falavam, pregavam, da palavra que eles ousadamente ministravam. Invoque humildemente o Senhor para realizar sinais, maravilhas e prodígios. Para eu me mostrar que eu sou espiritual, que eu tenho mais dons do que A, B ou C, que tal igreja tem a mão de Deus ali, que aquela congregação, que aquele ministério, o ministério dos milagres, que aquele ministério, não sei o que, se duvido você ia vir até tal local e você não vivia um sinal, um milagre, uma maravilha, um prodígio. Né? Não é para isso, não é para exaltação humana, não é para envaidecimento nosso por vivermos a bênção de Deus, mas é para que se confirme com poder a mensagem do Evangelho de seu Filho. Ok? Este é o objetivo. Não é o objetivo de exaltação humana, não é o objetivo de termos um bem-estar nessa vida terrena, não é para a distinção entre os mais espirituais e menos espirituais. Não. É para confirmar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. É para isso. Amém? Glória a Deus. E aí? Foi abençoado com esses ensinamentos? Olha, a minha oração é para que você tenha sido abençoado. Agora eu quero te entregar alguns presentes. Eu quero te entregar o download dos slides dessa aula e um guia com 3 passos simples, mas poderosos, né, fundamentados na palavra, que se praticados nos ajudam a crescer espiritualmente. Tudo bem? Onde é que você baixa isso? Você pode baixar aqui em cima, tá? Aqui em cima vai aparecer para você fazer o download na descrição do vídeo, ok? E no final do vídeo também você vai visualizar na lateral. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para sempre ser notificado de quando eu comentar novos vídeos, beleza? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.